Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias abre as portas para que todos nós possamos buscar, compreender um esclarecimento, uma palavra de esperança do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que este momento todos nós possamos estar sintonizados com Jesus e que o Mestre Nazareno possa se fazer presente aqui nestes minutinhos que nós nos dedicamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus possa estar serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e preparando o terreno da nossa alma para a mensagem do Evangelho de hoje, a qual, meus irmãos, se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Hoje a nossa passagem, hoje a nossa reflexão vai nos falar sobre perdão e esquecimento da ofensa. Perdão e esquecimento da ofensa são ações no bem que ainda são muito confundidas, em sua essência, por nós. Não só confundidas, mas às vezes pouco esclarecida, pouco compreendida. Aliás, a gente tem muita facilidade de compreender através das palavras do Evangelho, através da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, o que é o perdão. A gente compreende o que é o perdão e a necessidade do perdoar para que a gente possa ter mais paz na nossa consciência, para que a gente possa viver o amor. A gente compreende o que é o perdão. A gente também compreende o que significa o esquecimento de uma ofensa. A gente tem isso claro, o esquecer uma ofensa, o que significa. Contudo, a nossa dificuldade, ela está em unir o perdão e o esquecimento da ofensa. A gente compreende muito bem essa virtude, o perdão e o esquecimento da ofensa separados. Mas quando tem que unir, digamos assim, essas duas virtudes, porque é um comportamento de muita virtude, unir o perdão com o esquecimento da ofensa, a gente tem dificuldade em uni-los ainda em nosso coração. Então é com muita frequência que a gente ouve, ou até mesmo nós já podemos ter dito isso, que é a seguinte frase: olha, eu até perdoo, mas eu não esqueço jamais o que aquele próximo fez comigo. Então, por essa dificuldade da gente unir perdão com esquecimento da ofensa, a gente acaba ouvindo com frequência isso, ou até mesmo já tendo dito que se perdoa, mas logo acrescenta: mas jamais esquecerei o que foi feito a mim. E sabe, meus irmãos, qual é a impressão que nós temos ao ouvir isso? Dizendo isso em voz alta aqui nesse momento: eu perdoo, mas não esqueço o que foi feito comigo. Qual é a impressão que nós temos ao ouvir isso? Quando a gente ouve essa frase, não dá aquela impressão de que aquele coração ainda não perdoou completamente? Não nos dá a impressão de que essa frase ela vem carregada ainda com alguns resquícios de rancor, de mágoa, ainda de tristeza do que se sofreu? Então, frente a isso, meus irmãos, Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos são muito claros em nos afirmar que o verdadeiro perdão é aquele que vem junto com o esquecimento da ofensa. O verdadeiro perdão é aquele que se esquece o que sofreu e a ofensa que sofreu. E isso, meus irmãos, são palavras também do querido espírito e benfeitor Emmanuel. Não sou eu, Ana, que está afirmando isso. É o Espírito Emmanuel. Olha a moralidade de Emmanuel para nos afirmar que perdão é esquecer a ofensa. E ele vai nos afirmar isso lá na questão 340 desta obra, O Consolador. Esta obra, meus irmãos, ela é de perguntas e respostas, respostas do querido benfeitor Emmanuel. Então, ele, na questão 340, no livro O Consolador,
ele vai responder a seguinte pergunta. Olha qual que é a questão que foi realizada a ele. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Uma pergunta bem objetiva. Perdão e esquecimento é a mesma coisa? Então, primeiro, Emmanuel ele inicia a resposta esclarecendo a visão que ainda temos de perdão. Igual a gente começou aqui a nossa reflexão, a visão que ainda se tem aqui na Terra de perdão. Emmanuel afirma: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Esta é a visão que Emmanuel esclarece que nós ainda temos de perdão, acreditando que perdoar é apenas renunciar à vingança, que perdoar é apenas não fazer mal ao próximo, não vingar dele, não querer devolver na mesma moeda o que sofreu. Ainda achamos que perdão é apenas isso. Contudo, Emmanuel ele vem agora e ele esclarece o verdadeiro perdão. Ele nos diz: todavia, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar para a alvorada da redenção. Belas, singelas e objetivas essas palavras de Emmanuel, muito sábias. Vejamos que ele diz em poucas palavras muito para todos nós. São poucas palavras, mas profundas aqui para a nossa alma. Olha só, vamos por partes. Primeiro ele diz que para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Ou seja, quanto mais nós evangelizamos a nossa alma, mais nós conseguimos compreender a necessidade do esquecimento para que o perdão ele seja fundado verdadeiramente em nós. Porque ficar relembrando o que aconteceu, ficar ali ruminando a ofensa que sofreu, apenas nos traz rancor, mágoa e tristeza. E nos afasta do verdadeiro perdão. Então o perdão ele está muito em sintonia com a tolerância, com a paciência e com a compreensão do que aconteceu. A compreensão pautada na misericórdia, a compreensão pautada na indulgência. Então, meus irmãos, quanto mais a gente evangeliza o nosso coração, que significa viver as palavras de Jesus, viver os ensinos divinos, mas mais nós compreendemos que o esquecimento da ofensa é muito mais proveitoso também para a paz na nossa consciência. Agora vamos aqui para a segunda parte do que Emmanuel pontua para nós. Ele diz: embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Por essas palavras, meus irmãos, nós podemos compreender que, em muitos momentos que a gente estiver trabalhando o processo do perdão em nosso coração, haverá as lembranças ainda muito vivas em nossa memória. A gente ainda continuará em alguns momentos, em alguns instantes, recordando aquelas ofensas recebidas. Então, nesses momentos, precisamos ter oração e vigilância para que cada vez menos essas memórias se façam presentes na nossa mente, para que a gente não fique ali ruminando e se perca nessas memórias tão dolorosas de ofensas recebidas. Então, dessa forma, precisamos ter sempre oração e vigilância perante os nossos pensamentos. E ele encerra dizendo, aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Meus irmãos, apenas o esquecimento do passado pode nos preparar para o caminho da redenção, para um novo caminhar. Então é importante nós
dia após dia, deixarmos para trás o passado. Deixarmos para trás o que já aconteceu, as ofensas recebidas, os desentendidos. Deixarmos no passado o que é do passado e preparar o nosso coração para a nova alvorada da redenção. Porque todas as vezes que a gente rememora uma ofensa recebida no passado ou fica ali ruminando algo de ruim que aconteceu, todas as vezes que a gente faz isso, significa que ainda estamos presos lá naquele momento que já passou. E se a gente está preso lá no passado, não conseguimos caminhar para o futuro. Então é importante a gente deixar no passado o que é do passado. Trabalhar isso dia após dia e preparar o nosso coração para a nova alvorada da redenção, para um novo caminhar, para uma nova jornada, para um novo caminho. É importante a gente se libertar dessas mágoas, dessas tristezas, desse rancor, libertar-nos disso, porque só assim o nosso espírito consegue enxergar com mais clareza um novo caminho para seguir, um caminho de mais paz no coração, um caminho de mais serenidade na consciência. Bom, meus irmãos, que essas belas palavras de Emmanuel possam ficar no nosso coração, nos revelando ensinamentos e esclarecimentos para a gente levar por toda a nossa vida. Hoje a gente convida a todos para encerrar o nosso evangelho deste domingo, encerrar ele com Jesus, encerrar ele com Cristo em nosso coração, nos lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.